webinar sobre educação na China, bolsas de intercâmbio. E é importante ressaltar que nós estamos fazendo esse evento, né, em comemoração ao aniversário da Proclamação da República Popular da China, que foi em 1º de outubro de 1949. E para isso nós convidamos a professora Ana Tsao, que é diretora do Departamento de Português da Universidade Normal de Hebei, diretora chinesa do Confucius Classroom, da Universidade Fluminense, e da Universidade Normal de Hebei. Também é professora de Língua e Cultura Portuguesa e professora de Língua e Cultura Chinesa. Junto com a professora Ana Tsao, temos o professor Thomas Dwyer, que atualmente é professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade de Campinas, a Unicamp. Ele foi coordenador do Grupo de Estudos Brasil-China, do DERE, da Unicamp, até o final de 2019. Também foi presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia, de 2005 a 2009, e é membro do Comitê Executivo da Sociedade Internacional de Sociologia, de 2010 a 2014, e foi vice-presidente do Latin America Research Committee 34, da Sociologia Field, também da Associação Internacional de Sociologia, de 2006 a 2010, e atualmente o professor Thomas é diretor da sede brasileira do Centro de Estudos sobre a China, na Unicamp. Professores, podem ficar à vontade, e mais uma vez agradeço imensamente a presença de vocês. Muito obrigada. Então, muito obrigada, Yasmin. Vou compartilhar meus slides, ok? É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Boa noite para todos lá no Brasil, aqui na parte da manhã. Vou compartilhar meus slides, ok? É um grande prazer estar aqui, ok, junto com o professor Tomás, da Unicamp, que é muito conhecida aqui na China também, que contribuiu muito para esta amizade Brasil-China. Eu sou Ana Chao, que é diretora chinesa do ex-diretora chinesa do Instituto Confucius PUC-Rio. Comecei meu primeiro contato com português no século passado, no ano 1999. E comecei meu trabalho no Instituto Confucius no Brasil desde 2005. Por isso, estou nessa área que 16 anos. Que, hoje que vou começar um pouco sobre este tema, educação na China, bolsas e intercâmbios, sobre 中国的教育. E primeiro, coloquei aqui algumas perguntas, como aquecer, o que vocês sabem sobre a China, sobre a educação da China, as províncias, cidades mais fortes, como se funciona o sistema, quais são as universidades mais conhecidas, se é Enem da China, ou como se faz para estudar a China, sobre essa parte de bolsas e intercâmbios, né? Por isso, eu vou pensar essas perguntas, e nós temos uma palavra ni hao. Antes de começar tudo isso, que nós dizemos mais ni hao, ok? Ni, você, hao é bom, você sempre é bom, ok? Ni hao todos, né? Então, vou falar um pouco sobre essas áreas, que um pouco de tudo, né? Introdução, história, classificação, sistema de Keju, ou Enem, que é clássica, educação moderna da China e as bolsas e intercâmbios, né? Porque vou compartilhar. Quando falamos sobre educação da China, nós pensamos primeiro aqui na China, Enem, esta cálculo aqui na China, dos anos que nos dias 7, 8 ou 9, dependendo da província e a cidade, né? Nós temos por volta de 9 milhões e tal participantes. Esse ano tem mais do que isso. E, além disso, que nós temos a tradição de respeitar muito o professor, desde o Confúcio, como modelo dos professores para 10 mil gerações, não é? Nós temos dia 10 de setembro. No Brasil é 15 de outubro, não é? Mas o Brasil também tem uma data dos professores. Por isso, essa é a nossa tradição, que é dia 28 de novembro, é o dia do Confúcio Mundial, porque é o nascimento do Confúcio. É 2.570 anos do aniversário, que é muito mais velho, né?
Então, sobre a história da educação da China, que primeiro sobre o estabelecimento das escolas, desde o nascimento das escolas, as escolas eram divididas em escolas estaduais para as crianças nobreza e as escolas aldeias locais ou escolas privadas. Desde o nascimento das escolas, a educação já é mapada para dividir o povo entre os mais ricos e mais pobres. Por isso temos essa tradição. Acho até hoje, né? A educação é base de tudo. E na China, nesse período, que do período dos estados da guerra, de fato, os reis procuraram homens capazes. Por isso encontraram Confúcio, Sun Tzu e tal, que vai dar palestras regulares sobre vários tópicos. Nesse caso, nasceram 100 escolas de pensamentos que um conta com o outro. Por isso, esse é um período que nós temos mais escolas de pensamento ou filosofia. Nós tivemos 100 escolas. Essa expressão muito conhecida aqui na China chama-se Baijia Zhengming, que nunca tinha um período igual como esse. Tem tantas escolas de filosofia aqui na China. E tem outra parte sobre faculdades imperiais, que qualquer educação servir para os governantes, né? Por isso, aqui coloquei aqui que é o nascimento do faculdades imperiais e sobre o número dos disciplinas, que nesse período, 115 e tal, que o número chegou a 30 mil, por isso é um número muito grande, não é? Além da faculdade imperiais, também da academia imperial. E também muito cedo foi estabelecido nesse período 260 anos. Okay? E, de facto, que depois foram criados que outros, mas estes são ou eram para os mais ricos, para os filhos funcionários do quinto escalão ou mais superiores. Por isso, com isso, sabemos que a educação é para mudar a sua vida, não é? Para ser os melhores. Por isso, nós também temos que a Academia de Confúcio, até hoje, a Academia de Metafísica, a Academia de Literatura e tal. Por isso, esses são particulares, né? E outra parte que é sobre a classificação da educação antiga da China, de facto, nós temos que educação, como eu falei, educação oficial e educação privada. Com esse, de facto, que este conjunto de sistemas educacionais é patrocinado pelos governos. E dessa educação oficial surgiu nesse período, por isso já tem uma história de 3.000 anos. E na dinastia Tang, de facto, que por volta de 600 anos e tal, que a educação oficial central atingiu o seu auge. Todas as pessoas que querem estudar podem participar os exames para ser funcionários públicos. Por isso, essa democracia da educação na China, nesse período. Está continuando até o final da dinastia Qing, que é até o final do Império da China. E outra parte é sobre escolas oficiais centrais, de facto, que estes chama-se Taixue, faculdades imperiais, ou Guozijing, academia imperiais. De qualquer maneira, este é mais para o governo central nesse período, não é? Mas desde a dinastia Han, que é 200 anos antes de Cristo, já começamos a ter academias profissionais para treinar talentos, né? E com a academia de história, por isso depois com a academia de caligrafia, que é direito e tal. Por isso esse está crescendo muito. E também que temos o Guozijing, que é na dinastia Sui, nesses 500 anos, elas serviram como instituições educacionais até a dinastia Qing, até o final do Império. E depois temos escolas locais. Este que é o sistema escola oficial local também é uma parte da nossa educação da China. E desde o início está continuando que na dinastia Tang e até o final da dinastia Qing. Com esses que sabemos, a educação da China
temos duas partes desde o início, né? Uma parte oficial, uma parte nossa central e uma parte local. Como hoje em dia nós temos universidades do MEC, que também temos universidades da província, da cidade, que por isso esse sistema está continuando. E sobre educação particular ou privada, esse de facto foi iniciado por Confúcio. Confúcio foi o primeiro professor, primeira pessoa que iniciou essa educação para todo mundo, né? Por isso, nós respeitamos muito o Confúcio. Como já falei, nesse período da primavera e outono, período da estado da guerra, com tantas guerras, de facto, nasceram mais escolas do pensamento, mais escolas particulares, como a escola confucionista, das guerras taoístas, de legalista e tal. Por isso, nós passamos períodos como esse, mas no processo que, de facto, no dinastia Qin, quando Qin Shi Huang unificou esse país, que ela proibiu as escolas privadas para controlar o pensamento do povo. Por isso, esse é um período muito... não dizemos estranho, mas muito especial, ok? Era proibida colecionar clássicas confucionistas, por isso esse é um período que até queimaram muitos livros do confucionistas. Mas com o tempo, de facto, na dinastia Han, que o imperador começou a respeitar só o confucionismo, numa discussão que entre confucionismo, taoísmo, budismo, confucionismo ganhou. E depois desse período, o confucionismo fica no respeito dos chineses até hoje, né? Por isso, coloquei aqui essa parte. Mas também temos academias patrocinadas pelos senhores e no campo. E também temos, nós dizemos, Sishu, cursos particulares, né? Esse é isso. E sobre o sistema do Enem, de facto, na China, nós temos temos essa tradição dos exames para selecionar os mais talentosos, para ser funcionário público, para ajudar o governo. Por isso, nós temos esse CUD. Esse CUD existe durante 1.300 anos, não só aqui na China, também no Vietnã. Vietnã é o país que organizou o último CUD, ok? Por isso, esse sistema tem muita influência na toda a China. Mas foi criado na dinastia Sui, nesse período, 580 anos, e continua, como eu falei, na dinastia Tang, que foi melhorando e chegar ao ponto, né? Por isso, somente está continuando, somente no final da dinastia Qing, que foi desmontado e substituído por um sistema de educação ocidental, né? Por isso, existe 1.300 anos. Para fazer o exame de CUD, que quero mostrar esses livros para quem está estudando a história, a filosofia da China. Esses são eram obrigatórios para quem participar no CUD. Por isso, nós temos um sistema muito diferente do Greco. No Greco, ela tem uma parte de ciência, não é? Ciências exatas, mas na China, nos exames, não valorizaram nada das ciências exatas. Só esses livros, nós dizemos Sishu, Wujing, os 4 livros e os 5 clássicos. Esses são obrigatórios para qualquer pessoa que quer participar deste exame de CUD, okay? O exame imperial, como hoje em dia, Enem lá no Brasil e Gaokao aqui na China. Sobre a educação moderna, que quando falamos sobre essa parte, é depois da fundação da República, no ano 1911, que até hoje. Por isso, coloquei aqui, primeiro período, que é de 1911 até 1949, a fundação da Nova China. Já temos influência de educação ocidental, né? Por isso, coloquei aqui sobre essa mudança, né? Essa mudança do nosso sistema educativo.
antes da Revolução, que no ano 1911, já nasceram algumas escolas de ensino ocidental na província de Canton. É Guangdong, nós dizemos mais Guangdong, porque é uma província litoral, receberam mais influência dos países ocidentais, também por causa da guerra do ópio. E chegaram muitos ingleses e também invasores dos outros países, né? E sobre esta grande pressão, o governo tinha que realizar uma série de reformas da educação, aboliu o CUT. Por isso, somente no 1909, o CUT foi completamente extinto. Né? Por isso, terminamos esse período de seleção, okay? Com esse exame da CUT, né? Começamos as escolas de ensino ocidental, né? E depois da fundação da Nova China, nós dizemos mais da Nova China, okay? Nós começamos aquele período, na década de 50, começamos um período moderado no sistema educacional da União Soviética, com esse período muito especial, né? Com a Guerra Fria e tal. Mas várias universidades foram estabelecidas na China e começou o Gaokao em 1952. Por isso, não sei muito bem quando começou o Enem lá no Brasil. Vou fazer uma comparação. Né? Mas, infelizmente, durante esse período, esses 10 anos de Revolução Cultural, o Gaokao foi cancelado. Por isso, perdemos uma década, uma geração, um talento. Felizmente, depois de 1977, com a abertura econômica da China, nós começamos a Gaokao de novo, que Gaokao foi retomando. Isso, esse foi um ano muito especial, porque durante uma década não existe, quase não existe Gaokao. De repente, todo mundo quer estudar, quer participar do Gaokao. Por esse ano é o único ano que o Gaokao foi em dezembro. Esse ano também juntaram-se participantes das cidades muito diferentes, de 16 até 45. Por isso, nos anos 1978, nas turmas, nas universidades, você encontrasse pessoas de 16 até 45. Por isso, eram períodos muito especiais, né? E como no Brasil, a China, de facto, a educação que está sob o comandante do MEC. E no ano 1986, passou uma lei que tornando obrigatório 9 anos de educação, até hoje em dia. Por isso, nós estamos continuando que esses 9 anos de educação obrigatório. Mas hoje em dia, com o desenvolvimento econômico, algumas províncias começaram com 12 anos de educação superior. Depende da economia de cada estado, cada província, né? Mas na China geral é 9 anos. E sobre os números da participantes da Gaokao, este ano, nós temos 10 milhões e tal, por isso esse número está crescendo muito. E temos alunos estrangeiros aqui na China, de facto, os alunos estrangeiros estão estudando em mais de 1.000 instituições aqui na China. Coloquei aqui esses números para mostrar as possibilidades. Você tem muitas opções caso queira estar aqui na China. Né? E nós estamos no processo das reformas. O tema da educação é sempre reforma. Coloquei aqui para quem tem interesse. China estamos num processo de reformas, agora tem plano de modernização da educação da China de 2035. Provavelmente, o professor Tomás conhece melhor do que eu nessa fase, não é? Mas no ano passado, começamos um plano que é Strong Base Plan. Começamos a valorizar mais as áreas com matemática, física, química, biologia.
Por isso, temos alguns projetos como esse. Também por causa tem alguns conflitos nessa área de ciências com os Estados Unidos, não é? O caso da Huawei, por exemplo. E depois tem outros que eu coloquei aqui, projetos 211, 985. Esses eram projetos do governo para selecionar os mais talentosos, os melhores universidades aqui na China. Por isso, coloquei aqui também, para quem tem interesse, pode fazer pesquisa. E nesse ano que começamos uma parte de reforma, começar a valorizar mais essa proficiência da língua chinesa no ensino internacional, né? E por isso eu vou falar um pouco sobre esse top 10 universities na China, que é Beidai e Tsinghua, com certeza, mas essa lista, esse ranking está mudando um pouco, mas Beidai e Tsinghua sempre fica nos primeiros 5. E agora tem essa que para a primeira classe, não só os melhores universidades, mas as melhores disciplinas. No todo China vai selecionar 10.000 disciplinas melhores. Cada província também tem o mesmo projeto. Por isso dizemos dupla primeira classe. Nós estamos trabalhando para ser os melhores disciplinas, ok? Felizmente, a minha disciplina de tradução, que foi selecionada no ano passado como uma das primeiras disciplinas na área de tradução de inglês a chinês. Então, vamos sobre essa parte de bolsas e intercâmbios. Já falei aqui sobre as instituições e os números internacionais aqui na China. Esse é o número no ano 1918. Está crescendo, não temos os números esses 2 anos depois da pandemia, infelizmente, né? Mas aqui eu coloquei aqui essas informações para ter uma ideia que, de facto, temos muito mais chineses estudando fora da China do que esse. Okay? Temos, acho que 5 milhões, não me lembro muito bem, 5 milhões e tal, que chineses que estão estudando fora da China no ano passado, que esse ano está continuando crescendo. Então, quais são os tipos de bolsas? Nós temos bolsas pelo governo da China, China Scholarship Council. Assinamos o convênio com o Brasil no ano 2012, no Rio Mais 20, né? Esse é para os alunos de qualquer área, ok? Temos graduação, mestrado, doutorado, para qualquer área. E depois temos bolsas pelo Instituto Confúcio. Esse é mais para a língua, a história, literatura, a filosofia, mais para essas áreas nas ciências sociais. Também temos outros projetos, outras bolsas da província, dos projetos. Por exemplo, tem projeto entre o UFRJ com Tsinghua na área de energias, por exemplo, ok? E também temos alguns pelo Ministério do Comércio, tem alguns projetos pelos reitores da cada universidade, da província, por isso tem outras possibilidades, além da China Scholarship Council, os do Instituto Confúcio. Aqui, como se associa as bolsas, acho que para quem tem interesse, pode ver no site do Itamaraty, da Embaixada do Brasil na China, nesse site para quem está Itamaraty, lá tem uma parte, secção educação, secção educativa, tem informações, e no site da Embaixada da China, no Brasil também tem site, coloquei aqui esse site, ok? E você também pode entrar diretamente no site China Scholarship Council, CSC, okay? E aqui tem campus de China. Você pode dar uma olhada de todas as universidades que aceitam alunos estrangeiros. Esse campus da China tem uma parte Study in China. Okay? Tem toda essa informação, apresentação das universidades, quais são as bolsas, projetos de intercâmbios e tal, ok? Por isso, eu coloquei aqui também, essa é uma parte no site da Embaixada da China, né?
para o programa de bolsas, tem orientações, tem requisitos, precisa physical check, ok? Coloquei aqui, ok? Programa de bolsas do Estado da China. Esse ano, essa informação no site da Embaixada da China, né? Coloquei aqui candidato, quais são os requisitos? Tem que ser brasileiro, tem para saúde, tem que ter diploma de ensino médio, esse é básico. Por isso, para alguns alunos brasileiros, sem diploma de ensino médio, você está fora. Por isso, esse é obrigatório. Porque nós valorizamos esse escala, né? Para cada projeto tem limite da idade. Mestrado, okay? Mestrado, 30 anos, 35, okay? Doutorado, 40. Por isso, para cada projeto tem um limite da idade. Por isso, esse é claramente. Quais são os documentos? Você pode procurar no site, ok? Tem uma lista. Quais são os documentos? Tem um formulário, passaporte, ok? Diploma e tal, ok? Sim, lá tem todas essas informações, ok? Carta de recomendação, ok? E tem outros. Por isso, lá no site você vai encontrar todas essas informações. Caso você tenha interesse, tem que preparar quanto mais cedo, levar tempo, né? Essa é outra parte do Instituto Confúcio. No Instituto Confúcio, estamos num processo de reforma. Coloquei aqui que para quem tem interesse em estudar na China, na língua, cultura e tal, ok? Veja no site, ok, Chinese CN, ok? Chinese CN, ok? Lá tem todos os projetos do Instituto Confúcio. Ou você vai diretamente às bolsas. The International Chinese Language Teacher Scholarship, CIS, ok, Chinese CN, esse é um site exclusivo das bolsas. Para solicitar as bolsas, você tem que fazer tudo online, fazer inscrições online. Mas os requisitos são iguais, ok? Como as bolsas China Scholarship Council, né? Por isso, tem bolsas de graduação, mestrado, doutorado, mas também temos bolsas de estudos de curto prazo, de mês, okay, semestre, ano letivo, mas todo esse tem requisitos de certificado da HSK ou o certificado de proficiência de nivelamento chinês, né? E aqui tem outro projeto, de facto, que sobre China Studies Program. Esse é mais para os pesquisadores que já falam bem chinês, ok? Quem quer fazer doutorado aqui na China, ou quer fazer pesquisa na China, ou quer escrever um livro sobre a China. Por isso, esses normalmente fecham-se, okay, no dia 28 de fevereiro. Por isso, para quem já tem esses perfis, que também pode pensar a possibilidade. E nós temos intercâmbios Chinese Bridge, ok, pelo cada Instituto Confúcio. Esse é para os alunos passarem 2 ou 3 semanas aqui na China, para conhecer 2 ou 3 cidades de uma vez, não é? Uma experiência. Esse também é cada Instituto Confúcio. No nosso caso, eu tenho um projeto de Chinese Bridge para os alunos universitários. Cada ano nós temos 2 vagas, 20 vagas normalmente. Mas tem outro projeto Chinese Bridge, não Chinese Bridge, não. Esse Chinese Bridge é uma concurso que da língua chinesa mundial. Desculpa, tá falando sobre Summer Camp, ok? Summer Camp, ok, nós para cada Instituto Confúcio normalmente temos com 20 vagas. Mas também temos possibilidade de criar mais, que no nosso caso do Brasil, por exemplo, criei o Summer Camp de futebol com os alunos do Colégio Brasil-China, que temos 25 vagas por ano. Por isso, eles jogaram, trouxeram essa parte da cultura brasileira de futebol para a China. É muito sucesso esse projeto. Mas para participar da solicitação das bolsas, você tem que passar o exame da HSK, e a HSK é o exame oral, ou o ICT, Youth Chinese Test. Esse é para os jovens, né?
E você pode encontrar toda essa informação no site do Chinese International Educational Foundation, CF, que é órgão. Tem outros projetos, como eu falei. E no último, sobre intercâmbio chinês no Brasil. A China já temos 57 universidades já tem curso de português de graduação. E o nosso caso, que nosso curso de português aqui na minha Universidade Normal da Hubei é 56, que foi criado no passado. É meu sonho desde 1999, né? Mas temos intercâmbios com o Brasil, né? Por isso, no Brasil, por enquanto, só temos o USP, que tem curso de chinês, né? Estamos tentando uma parceria com o USP para mandar professor de língua chinesa para lá, para ajudar nessa área de ensino das línguas. Aqui, mais ou menos, começa deixa abertos todos esses materiais. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. O professor Thomas pode ficar à vontade. Tá. Espera um pouco. Boa noite a todo mundo, boa noite especialmente a Ana e os colegas do grupo Ixin, da Universidade Federal do Santa Catarina. Eu tive o prazer de estar num seminário que era meio fundador desse centro em 2019, então eu fico muito feliz em poder participar de novo com vocês no evento, embora que a gente esteja longe um dos outros. Eu optei, como eu sabia que a Ana ia fazer uma exposição que ia falar do sistema chinês, eu pensei, bom, o que eu gostaria de saber se fosse um aluno brasileiro chegando na China. E isto se baseia um pouco, eu fiz uma meia dúzia de entrevistas com alunos brasileiros na China, todos que tinham passado 3 anos ou mais na China. E vários passaram várias dificuldades, etc. Então, minha exposição está ligada a isto. Primeira coisa, eu vou extrair o material que eu vou expor aqui, deste livro, que foi publicado em 2016, publicado em chinês e em português, em português pela IPEA, que era financiadora do projeto, e na China pela Academia de Ciências Sociais, Academia Chinesa de Ciências Sociais. O survey foi conduzido há quase 10 anos, então algumas coisas são bastante desatualizadas. A gente entrevistou pessoas na área, na região de São Paulo e de Brasília, na região Xangai-Pequim, alunos jovens da graduação até 24 anos de idade. No Brasil, a gente tem uma tendência de ter alunos muito mais velhos que isto, cursando graduação, mas na China todo mundo está na idade certa. Então, para poder comparar igual com igual, capeamos essa idade. Foram 400 alunos em cada universidade brasileira, 6, como eu falei, nível A, ou seja, muito universidade de elite. Por exemplo, na China foi Fudan e Beida, ou seja, a Universidade de Pequim. No Brasil foi o UNB e Unicamp, na grande região, na imensa região de São Paulo. E baixa competitividade eram, tipicamente aqui no Brasil, faculdades privadas, que tinha um aluno por vaga, alguma coisa do tipo. E na China foram muitas vezes instituições de ensino superior dirigidos à formação de professores primários e outros tipos de trabalho que não precisavam de uma formação completa. Foram 2.400
participantes no Brasil e 1.800 na China. Muitos, 60 perguntas mais ou menos, percepções, religião, trabalho. Eu vou começar, então, dar umas análises. Desculpa, meus slides não têm a beleza dos slides da Ana. Eu sempre gostaria, brinca que eu gostaria de ter algum aluno chinês me ajudando a aperfeiçoar meu PPTs, mas estou sozinho nesse empreendimento. Então, vamos lá. O que os chineses fazem pelo meio ambiente é um grande assunto, um assunto mundial. E olha que do lado, a cinza aqui são os chineses e o preto são os brasileiros. Então, isto está ordenado segundo como os chineses vejam essas coisas. Tanto o Brasil na China, não jogar lixo na rua é a grande coisa em outros lugares. Então, isso que é uma boa coisa. Mas os chineses economizam a água, 55%, contra só 33% dos brasileiros, e economizam luz e energia, 44% dos chineses fazem isso, contra 23% dos brasileiros. Então, o aluno que se prepare para ir para a China, ele vai enfrentar escassez hídrica e escassez de luz. E todo mundo tem esses hábitos de desligar a luz, etc. É uma coisa comportamental que no Brasil, obviamente agora com a nossa estiagem e os problemas nos hidroelétricos, certamente nós vamos ter que fazer isto mais, ter mais chineses. Mas isso já é uma primeira diferença, vamos dizer assim. As atividades que preferem, eu estou falando aqui de estilo de vida. A gente vê aí para o cinema, em vermelho são as primeiras 4 opções, tá? Ir para o cinema, visitar a casa dos amigos, ir para shoppings, são atividades em comum. Brasileiro, como vocês conseguem ver, 40% quase vão para bares e boates, enquanto na China esse 3%, ou seja, é muito pouco. E os chineses têm uma grande preferência, quase o dobro dos brasileiros, para ficar em casa. Lazer público, os chineses vão mais, né? Museus, centros culturais, parques, visitam parques e praças públicas. Então, isto é relevante para as atividades que você vai fazer. Bares e boates vocês não vão achar muito, sobretudo se forem fora das grandes cidades. Costuma sair com quem? Desculpa o tamanho disso, mas ficou pequenininho mesmo. Aqui a gente vê a grande similaridade. Aqui tinha até 3 respostas, por isso que soma mais que 100%. Amigos e colegas, a grande saída dos jovens universitários. E compartilhado quase exatamente o mesmo porcentagem, idem com os pais, tá certo? Agora, as diferenças. Namorar na universidade chinesa não é tão comum quanto no Brasil, ou seja, 21% dos chineses saem com namorado ou namorada e 45% dos brasileiros. Irmãos e outros parentes, a China obviamente tem a política de filho único, tinha, então as pessoas não têm irmãos, então essa é a opção. Cai bastante, e sozinho na China, isto 22%, enquanto 11% no Brasil, isto revela uma das preocupações mesmo, que é a questão de um certo tipo de solidão que se enfrenta o jovem chinês. Mas a gente volta para isso. Como se conhecer os amigos atuais? Eu achei isso fascinante. Eu não posso dizer que é o mesmo jeito, mas era no ensino médio, na universidade, por meio de outros amigos. Olha que coisa engraçada. A gente fez outras perguntas. Nessa época, a internet nos 2 países era tipo 7% ou 8%, era quase nada. E os homens mais que as mulheres, que eu achei bastante estranho, mas vamos lá, né? Como que achou? Mas essas são as principais maneiras de conhecer. Vocês estão dizendo, poxa, mas China
está bem parecido com o Brasil em algumas coisas, é verdade. Aspectos mais importantes na escolha dos amigos. Em ambas as civilizações, sentir que eu posso confiar nas pessoas é muito alto dentro da escolha. E também ter gostos e preferências parecidos. Embora que na China isso é bem mais importante do que no Brasil. Ter ideias parecidas também, a gente acaba formando o que chama hoje em dia bolhas. Né? E, por final, eu achei isso interessante, a questão de interesses. Tanto no Brasil quanto na China, os jovens dizem que procuram também outros jovens que possam ajudar nas suas vidas. Pontos de vista em comum. Depois eu vou para as divergências, tá? Isto é olha, essa coisa para mim era uma das grandes surpresas no nosso survey. Os valores principais, a gente fez pergunta aqui sobre 13 valores, e as pessoas tinham que ranquear, basicamente. Esses até três foram escolhidos como valores principais. Ética e honestidade, em vermelho, são os 6 primeiros valores na China, e em verde, os 6 primeiros valores em português, no Brasil. Então, a gente pode ver que 5 desses 6 primeiros valores estão compartilhados. O que não é compartilhado é o valor da liberdade, que os brasileiros não prezam tanto quanto para os chineses, é o valor mais importante. Ética e honestidade muito alto nos 2 países, valorização da família, bem mais alta no Brasil do que na China, mas entre os primeiros 6. Solidariedade, liberdade, já falei, igualdade nos 2. Agora, igualdade é uma obsessão na China, sobretudo hoje em dia, com as novas políticas públicas, que a gente vê. Imagino a questão da justiça também. E no Brasil, respeito à diversidade étnica e racial é muito importante, mas tem que lembrar que na China, essencialmente, é muito menos importante, porque as minorias são uma porcentagem muito menor dentro da população. Mais ou menos 92% da população chinesa é de uma única etnia, que é Han. Então, muitas pessoas vão conhecer poucas pessoas de outros grupos étnicos, etc. Ou seja, 8% da população da China é aproximadamente a metade do Brasil, 120 milhões de pessoas que são de outros grupos étnicos. Mas esse não é um valor central. Vocês vão ver aqui uma coisa curiosa a respeito ao meio ambiente. Está baixinho aqui nos 2 países. Agora, qual que é a pior coisa de ser jovem? Aqui eu coloquei na apresentação os 3 primeiros no Brasil e na China, e distinguir para homens e mulheres, porque o resultado é bem interessante. Não pode se sustentar sozinho e ter insegurança quanto ao futuro, tanto no Brasil quanto na China, são compartilhados. As mulheres sentem isto mais que os homens. Olha que interessante. Os brasileiros têm medo de não poder trabalhar na profissão escolhida, as mulheres quase 2 vezes mais que os homens. Na China, é 50% a mais que têm esse medo. E na China, os jovens têm o medo de ser facilmente influenciável. Ou seja, quando a gente pensa nisso, os medos, 2 dos 3, são os mesmos. Se a gente volta para 2012, a economia em ambos os países estava, como se diz, bombando. Era sequência do quebra nos Estados Unidos, 2007 e 2008, mas a economia já estava recuperando. Essa insegurança em relação ao futuro é uma coisa que unifica os jovens nos 2 países. Então, lá, obviamente, tem assunto, tá certo? Para conversar, obviamente, para políticas públicas, etc. E aqui outro valor em comum, perguntamos para nossos jovens se eles estariam dispostos a fazer sacrifícios para o bem-estar do meio ambiente. E, dando 8, 9 e 10, e
a grande, imensa maioria dos alunos disseram sim. Eu estaria disposto de consumir menos e de fazer turismo e consumo ecológicos e solidários nos 2 países. Olha que interessante, ou seja, isto representa um valor em comum que eu acho que é muito atual para nossos debates, como se faz, etc., é outra questão. Globalização e intercâmbio universitário, a professora Ana não podia não introduzir isso, que a gente perguntou sobre esse assunto. E primeira pergunta é se os alunos já participaram de alguma mobilidade ou intercâmbio. Ambos os países é quase a mesma coisa, sim. No Brasil é 8%, na China 7,1%, e não é a grande maioria. Gostaria de estudar no exterior, de novo, a grande maioria nos 2 países respondem sim, com uma nítida vantagem para o Brasil, quase 20% a mais. Gostaria de estudar no exterior. Temos que lembrar sempre que a China é ainda hoje um país mais pobre em PIB por cabeça do que o Brasil. Quando a gente fez esse survey, a diferença era bem maior. Fazendo o survey daqui 2 anos, não, provavelmente o resultado vai demorar um pouquinho para mudar. E os países mais escolhidos para fazer intercâmbio. Atenção, a gente fez perguntas sobre uns 22 países e territórios. Todo mundo podia escolher de novo até 3. A linha cinza é China, ou barra preta é Brasil. É perfeito aqui. Eles querem ir para os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha. É comum. É comum. Então, esses sistemas educacionais realmente conseguiram o monopólio dos desejos dos jovens nos 2 países, apesar de todas as nossas diferenças. Estados Unidos certamente caiu um pouco, talvez bastante agora, com agressividade contra a China. Canadá provavelmente subiu um pouquinho, o Reino Unido vai cair também. Então, isto abre eventualmente uma oportunidade para o Brasil, para a França, para a Alemanha, países que não são agressivos com o Brasil, com a China. O Japão, 21% dos chineses colocaram o Japão entre a lista. Você pode dizer, porque é próximo. Obviamente, o Brasil é muito distante do Japão, mas nossas razões estão ligadas à diáspora japonesa que se formou aqui. Mas a gente perguntou também sobre os países BRICS, onde os alunos chineses e brasileiros gostariam de estudar nos países BRICS. Temos que primeiro lembrar que todos esses países, os brasileiros acima de 10%, para os chineses acima de 18%, indo até 65%. Então, os números são muito pequenos. Para os brasileiros que gostariam de estudar entre 3 opções, eventualmente na China, 5,6%. Chineses é a primeira preferência nesse survey, 2,4%. Contemplaram isto, seguido pela Rússia e África do Sul. De novo, a coisa, a geografia está mais próximo ao Brasil. E a gente sabe mais, comparado com a China, onde é menos favorecido. Então, para que os BRICS viram uma noção, do Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, uma noção concreta, realmente tem muito a fazer na área educacional. Isto com certeza. Continuando, divergências reveladas entre a vida dos estudantes. Aqui é que é a medida de horas semanais estudando. Isso é realmente, vocês conseguem ver aqui que os chineses, 49% deles estudam mais que 25 horas por semana, enquanto só 25% dos brasileiros. Isto é uma grande diferença, muito mais tempo em sala de aula para os alunos chineses do que para os brasileiros. A ocupação, ou seja, a gente aqui está olhando o mercado de trabalho, outra grande diferença. 52% dos alunos brasileiros, nesses
regiões, Brasília e São Paulo, exercem algum trabalho remunerado, contra menos que a metade disso entre os chineses. Não remunerado, tipo trabalhando numa loja de família, etc., no final de semana, 6% dos brasileiros, 11% dos chineses. Agora, os chineses é o espelho contrário do brasileiro, eles não buscavam trabalho remunerado, 52%, enquanto 28% dos brasileiros não. Então, essa é uma grande diferença que a gente vai acostumado a ter colegas que trabalham na China, você vai ver que os estudantes chineses na faculdade não trabalham. Religião, outra grande diferença. Você tem religião? Sim, 56%, arredondando, dos brasileiros responderam assim, então 15% dos chineses responderam que sim. Então, outra grande diferença, então, papo de, pelo menos, não vai ter muito briga sobre religião na China. As intenções dos alunos após o curso, o que é interessante aqui é fazer outras iniciativas, eu não sei, na China são bastante altos, quase 20% aqui, enquanto essas duas opções são 7% no Brasil. Aí os brasileiros, tanto no Brasil quanto na China, continuam estudando, fazendo pós-graduação, é uma grande meta. Coisa que eu tenho que apontar aqui, em nenhuma das dois países tem um número de vagas em pós-graduação suficiente para esse potencial demanda dos alunos. Trabalho no setor público é a primeira preferência, depois disso trabalho no setor privado, são basicamente parecidos, mora um tempo fora do país. Muito mais brasileiros querem fazer mais que o dobro do que os chineses. Monta seu próprio negócio, sociedade, de novo no Brasil, mas isto é basicamente masculino, é 11%, se eu me lembro, 11,12%, viajar para o exterior, ou seja, os brasileiros são mais empreendedor, mais viajante do que os colegas chineses, e os chineses vão fazer outras coisas, eu não sei, isso a gente vê. Agora, isto é uma questão também sobre valores. O que as pessoas acham que uma família, uma criança precisa de um lar com pai e mãe juntos para crescer feliz. Você consegue ver aqui que 55% dos alunos chineses concordam 100% com essa noção, enquanto só 25% dos brasileiros concordam com isso. É totalmente contrário a essa noção, dando numa escala de 1 a 10, são 18% dos chineses e só 5% dos brasileiros. Então, nos dois países, a gente vê que se preza a família é muito importante, mas a família é bem diferente, a ideia de uma família, o que uma família precisa, é bem diferente entre as duas civilizações. Aspectos que mais afligem os jovens de hoje, isto é, falando de aspectos do dia a dia, é um pouco de expectativas, é diferente da questão do medo, e aqui a gente vê realmente algo que é fundamental, que eu sempre saliento para todo mundo. Violência não faz parte do dia a dia dos alunos chineses, nem drogas fazem parte. Aliás, a relação chinesa com droga é muito duro, está ligado essencialmente à experiência histórica do ópio, da introdução à força do ópio, e de ver a degradação da situação, e tem um aspecto antidroga na China que é bem importante. Desemprego no Brasil, já 30% dos alunos aflitos com isto. E vocês lembram que igualdade era um valor parecido nas duas sociedades, agora viver num mundo desigual apavora muito mais os chineses do que os brasileiros. E declínio moral para a China, porque Confúcio tem que produzir um homem moralmente na linha. O declínio moral é um grande medo para o futuro. Não é moral no tipo que a gente coloca de moralismo, tipo religiosa. Né? É um outro tipo, ideia de moralidade. E isso era uma nota para terminar, para fazer educação, para fazer o quê?
Então, a gente está falando para ir para a China, essencialmente, para as pessoas adquirirem habilidades culturais numa outra cultura e, eventualmente, além disso, aprender engenharia, matemática, agricultura, etc. Então, isto vai brotar vários tipos de profissionais. Dentro da universidade em rede dos países BRICS, tem 6 áreas que foram previstas de estudos: economia, estudos dos países BRICS, ecologia, questão dos recursos hídricos, computação, eu sempre esqueço mas eu vou lembrar depois. Então, essas são áreas prioritárias para os países BRICS, então todo mundo pode eventualmente pensar nisso. Você vai para um outro país, você vai entender como que essas áreas e outros trabalham e ter um profundo conhecimento do país. Vai ver um especialista capaz de voltar, trabalhar em equipes bilaterais chineses e brasileiros, que não é difícil entre nenhum grupo mesmo. E, obviamente, tem essa coisa do que o mundo precisa, essa ideia de pessoas que conhecem as outras culturas e as línguas. Isto é, no desenho que a gente fez para o BRICS Network University, no projeto que ganhou no Unicamp, a gente tinha essa ideia de pessoas especializadas que teriam um profundo conhecimento de pelo menos um desses países. E outra coisa, pessoas que são interessadas, por que não? Podem ir, a professora Ana falou de viagens de 3 semanas, etc., de adquirir uma parte de sensibilidade com parte de uma formação geral, que vai relativizando as coisas. Isto aqui vai ser meu último slide, tá? Penúltimo. Essa ideia de pessoas que conseguem intermediar e negociar entre as culturas é uma noção que está virando cada vez mais comum. Na medida que o inglês é a hegemonia europeia e norte-americana vai perdendo sua força no mundo, é necessário entender os outros, sobretudo para evitar os perigos. E se a gente pensa que a Coreia, Japão e China, por exemplo, são países inteiramente modernos que deixaram para trás suas milenares tradições para se ocidentalizar, essas pessoas estão enganadas. Isto possível, muito facilmente pode levar a fracassos. A gente viu uma coisa da professora Ana apresentando história da educação na China, milenar, enraizado por todo o território nacional. Nós professores somos muito bem tratados na China. Eu sempre brinco com meus alunos que eu gostaria de ser tratado por meus alunos como se fosse um professor chinês, né? E na Universidade de Oxford, né, que ganha muitas vezes nessas coisas de ranking, número 1 do mundo, tudo isto, eles têm na extensão um curso para formar pessoas que conseguem mediar entre as culturas. E aqui tem várias perguntas sobre nossos próprios preconceitos e sobre como que a gente trata o outro. Como que a gente pode trabalhar com outras culturas numa sociedade pluralista, num mundo globalizado. Como que podemos viver juntos nesse planeta? Essa é a grande questão hoje em dia, é por isso que o Instituto Confúcio, sua implantação no Brasil, está permitindo, pouco a pouco, formar gerações de alunos que entendem a China um pouquinho, pelo menos, e que estão pensando em estratégia de viver junto com a China. Do mesmo modo que o Instituto Goethe, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, derrotada em 2 guerras mundiais, veio para tentar recuperar o prestígio da Alemanha. E o Instituto Confúcio não é para isso, porque a gente simplesmente não sabe nada sobre a China. Obviamente, seria desejável se a gente tivesse muito mais leitores de português brasileiro nesses 57 faculdades na China. É um dos objetivos principais
de toda a viagem para fora, para o aluno, a meu ver, é de conseguir entrar na pele do outro, ter empatia pelo outro, tentar entender como ele se move, quais são suas motivações, como ele é diferente e como os sistemas sociais são diferentes. Pode ser engenheiro, pode ser delegado da polícia, pode ser dono de uma loja, pode ser aquilo que for, professor. Isto é realmente algo que é muito importante e com isto eu termino a minha exposição. Obrigado.